A Câmara Municipal de Três Corações tem o prazer de sediar o segundo debate regional sobre o futuro do Rio Verde, evento mobilizado pelo coletivo Rio Verde Vivo. Para compor a mesa, na abertura desse debate, convidamos o presidente da Câmara Municipal de Três Corações, vereador Hélder da Fonseca Reis. Convidamos também o vereador Éder Augusto Costa. Os vereadores Maurício Miguel Gadipem, Weber Eugênio de Souza. Convidamos também o mobilizador social e mediador desse debate, o jornalista Diego Gazola. Convidamos ainda para compor a mesa e toda a sua extensão as pessoas presentes nesse evento: Rodrigo Caldeira Grava Brasil, da Coordenadoria Regional das Promotorias de Justiça do Meio Ambiente da Bacia do Rio Grande, Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Convidamos também o vereador Carlos Pinheiro, da Câmara Municipal de Três Corações, para compor a mesa. Do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Verde, GD4, CDH do Rio Verde, Estela Souza Guida. Convidamos ainda o prefeito de Eloy Mendes, Paulo Roberto Belato. O prefeito de São Sebastião do Rio Verde, Sandro Martins. O prefeito de Pouso Alto, presidente da Câmara, de Pouso Alto, Eric Bruno Ribeiro, é isso? Vereador em Eloy Mendes, Adriano Pedreira Luciano. Podem também compor a mesa e toda a extensão para participar do debate. Convidamos também o vereador de Itaiandu, Jefferson Rubens da Costa. Pode ficar a extensão da mesa, por favor, toda essa lateral. Convidamos também o vereador de Varginha, representante da Agenda 21, doutor Alencar de Souza Figueiras. Os representantes da Copasa, Luiz Eduardo Gomes, Inês Massa de Souza de Deus. O chefe do Departamento do Meio Ambiente de Campanha, Guilherme Andrade Nani. O presidente do Conselho Municipal, integrante do Conselho Municipal de Saúde de Três Corações, Dr. Jaci Nunes. E o representante da Defesa Civil de Três Corações, Paulo Henrique Lopes. O presidente do CODEMA de Varginha, Acácio Ponciano Rodrigues. A arquiteta e urbanista e demais membros do Coletivo Rio Verde, Ângela Azevedo, e também demais membros do Coletivo Rio Verde podem também compor a extensão da mesa para o debate. Rodrigo Goulart Brites, secretário da Secretaria do Meio Ambiente de Três Corações, também, por favor, pode compor a extensão da mesa para participar do debate. Nós vamos passar a palavra
ao presidente da Câmara, vereador Helder da Fonseca Reis, que vai fazer a abertura desse debate, que é o primeiro debate regional sobre o futuro do Rio Verde, mobilizado pelo coletivo Rio Verde Vivo, que acontece pela segunda vez. O primeiro aconteceu em junho em Varginha e contou com a participação de diversos segmentos da sociedade. Com a palavra, o presidente da Câmara, vereador Helder da Fonseca Reis. Boa noite a todos. Para a representatividade legislativa desta casa, é uma honra ter corações sediar esse segundo encontro regional, discutindo a bacia hidrográfica de suma importância para essas 31 cidades ao longo da vida do nosso tão importante Rio Verde. É uma honra abrilhantar, abrir, sediar momentaneamente essa discussão e de forma sucinta, peremptória, faz com que outros debates possam cada vez mais trazer recursos e principalmente as colocações dos órgãos profissionais, pessoas ligadas direta e indiretamente e representatividades afins de toda a nossa sociedade civil. Eu desejo a todas as autoridades, aqueles que farão uso de suas palavras nesse debate, nesse evento, para que cheguemos num denominador comum, a salvação e a preocupação da vida da nossa bacia hidrográfica. Bom evento a todos, uma boa noite e vamos trabalhar. Convidamos a todos para que de pé possamos voltar aí o hino nacional. Nossa vida no teu seio mais amor.
Antes de passarmos a palavra ao mobilizador social Diego Gazola, que vai conduzir esse debate, a Escola do Legislativo e a Câmara Municipal convida a todos os presentes para participar da palestra Oratória no Mundo Parlamentar, que será realizada dia 4 de setembro, de 8h30 da manhã às 17 horas, aqui na Escola do Legislativo Pedro de Souza. Vai ser dia 4 de setembro, às 8h30, às 17 horas, com o professor Ivan Capdeville Júnior, que é mestre em Linguística pela Universidade Federal de Minas Gerais. A Câmara também convida todos para participar da oficina Interleges, que vai discutir Câmara Verde, com noções gerais de sustentabilidade, plano de logística sustentável, acessibilidade e construções sustentáveis, e também viabilidade de soluções sustentáveis e oficina de montagem de PLS. Vai ser de 9 e 10 de outubro aqui na Câmara Municipal. Todos estão convidados a participar. Com a palavra, então, Diego Gazola, mobilizador social e organizador desse evento da comitiva Rio Verde Vivo, para conduzir o debate dessa noite. Boa noite a todas e a todos, né? Obrigado, Amara, pela abertura. Primeiramente, convidar o pessoal que está aí na lateral, por favor, pode passar aqui na frente, acomodem, que tem bastante assento aqui ainda. É uma alegria muito grande, né? A gente está dando continuidade a esse debate que começou na cidade de Varginha, no dia 6 de junho de 2019, na Semana Mundial do Meio Ambiente, e agora a gente está subindo o Rio Verde sentido a nascente, né? Já adiantando que a gente já tem o terceiro debate, ainda com data em aberto, mas provavelmente dia 22 de outubro, na cidade de Cambuquira. Então a gente está seguindo o Rio Verde até a nascente, mas pela rodovia, que como a maioria de vocês sabem, né, o Rio Verde, no núcleo urbano, ele passa por Conceição do Rio Verde na sequência, mas pela estrada a gente passa por Cambuquira. Antes de iniciar uma breve apresentação, eu só gostaria de complementar aqui os convidados, né, porque a gente teve entidades que confirmaram a presença e talvez num lapso que não tenham escutado se foram convidados, tá? Eu queria saber se, por favor, o Dr. Valentim Calazani, se ele está presente aqui. Tá. Os dois representantes da Supram vieram aqui para a plenária, por favor. Os dois representantes da Supram, da Superintendência Regional de Meio Ambiente. Bem, podem sentar. Tem um lugar ali, mas, por favor. O representante do prefeito de campanha foi chamado aqui. Está presente, obrigado. Representante da CPFL Renováveis, Gustavo, está aqui na plenária, por favor. Pode sentar lá, tá? A doutora Rosa Carla Fortunato Alves, da OAB Ambiental, aqui de Três Corações, por favor. Muito bom, né, gente? Faltando até lugar aqui, mas que bom. A gente dá um jeito, a gente se aperta, a gente reveza. Representando a Edersul, o senhor Hélio Ramos, está aqui presente? Por favor. Tá bom. No momento que a gente abrir a fala, se sentir, pode se apresentar. O vereador de Eloy Mendes, né? O senhor Adriano, acho que já foi chamado, né? Ok. O representante da Copasa, a gente está ciente que tem outras pessoas aí na fala de vocês, se preciso, pode chamar eles, tá bom? Só uma questão de espaço, antes de chamar, mas agradeço a presença de mais de um representante aqui da Copasa. Bem, alguém que teria confirmado antecipadamente, se sentiu não chamado, por favor, levante o braço. Mas tudo bem, está todo mundo participando, a nossa intenção é abrir para o público, tá? A gente vai ter as falas prioritariamente nesse primeiro momento das entidades que se cadastraram previamente até o dia 15 de agosto, conforme foi solicitado, mas a nossa intenção é que a gente consiga aqui hoje com que a maior parte das pessoas possam se pronunciar. Mesmo se são cidadãos independentes, entendeu? Não precisa necessariamente representar uma instituição. Bem, para dar início então,
Eu vou ter uma breve apresentação aqui, que vai ser complementada pelo Rony Peterson Landim, outro membro aqui do Coletivo Rio Verde Vivo, e na sequência a arquiteta e urbanista Ângela Azevedo, que vai fazer uma apresentação mais aprofundada técnica, e aí na sequência a gente vai abrir para os debates, tá? Bem, para a gente contextualizar, né, o que é o Rio Verde, né? Esse coletivo Rio Verde Vivo basicamente é formado por pessoas físicas que estão unidas por uma causa. Então não é uma ONG, não é terceiro setor, né? Agora ONG, pelo jeito, né, tomou conta do Brasil. Então assim, não é uma ONG, é um movimento de pessoas em ação por uma causa comum. E nesse caso é o Rio Verde. Então quem daqui desse debate se sentir mobilizado pela causa, independente se vocês estão atuando por uma instituição, vocês podem fazer parte do coletivo. Basta entrar em contato pela página no Facebook, que a gente está fazendo a transmissão ao vivo pelo celular ali, né? A gente teve um problema técnico, mas a gente está registrando, depois vocês vão poder assistir. Então todos são convidados a integrar, tá? Não tem um processo seletivo. Basta você se colocar à disposição da causa, né? E mais do que ter iniciativas, ter acabativas, né? Para que a gente consiga encontrar uma perspectiva de futuro do Rio Verde. Então, contextualizando, né, onde estamos, o Rio Verde, ele nasce na divisa de Passa Quatro com Itaiandu. Então, a bacia dele é formada por 31 municípios, 23 deles passam pelo núcleo urbano habitado das cidades, mas a bacia toda hoje deságua no que é o Lago de Furnas. É importante a gente lembrar que o Lago de Furnas ele é artificial. Então acontecia o encontro do rio Sapucaí com o Rio Verde, na altura de Eloy Mendes com 3 pontas, e depois esse rio, que se tornava o Sapucaí, encontrava com o Rio Grande, que dá continuidade a essa bacia. Então, para a gente ter um contexto aqui, né, do Rio Verde, não estão nomeadas todas as cidades, mas a área de abrangência da bacia do Rio Verde é essa que a gente está observando aqui, né? São 3 grandes rios que compõem basicamente o sul de Minas, né? Também tem o rio Sapucaí, que nasce na cidade de Campos do Jordão, que passa por Itajubá, Pouso Alegre e vai encontrar com o Rio Verde, próximo a Paraguaçu, com Eloy Mendes. E o Rio Grande, que também nasce na Serra da Mantiqueira, só que ele faz uma curva mais aberta, passando ali por Lavras, onde tem hoje a usina do Funil, e desaguando hoje no Lago de Furnas, né? Agora, uma curiosidade, que para quem não participou dos debates anteriores, né, que eu trago para vocês, é que as águas daqui do Rio Verde vão desaguar no Oceano Atlântico entre o Uruguai e a Argentina, no Rio da Prata. Então é uma curiosidade que a gente tem uma noção do caminho dessas águas, né? Essa linha vermelha é o caminho do Rio Grande, né? Mas vocês considerem que a partir de Varginha é o caminho das águas aqui nossas, né? E a gente tem também todas as águas do circuito hidromineral de Minas Gerais, daqui do sul de Minas, passando pelo Rio Verde, né? Então vejam a importância que tem essas águas para a nossa região e a importância para o abastecimento público da população e também o lançamento de efluente, né, ou esgoto, dependendo da linguagem que utiliza, tratado ou não, e nos diferentes níveis de tratamento. Ou seja, a nossa relação no Brasil como todo e no planeta é a gente utilizar uma água de manancial acima da nossa cidade, como é o caso de Três Corações, 100% da cidade de vocês aqui depende diretamente do Rio Verde, e lançar o esgoto, ou efluente, tratado ou não, rio abaixo, né? E a cidade de baixo consumo, no caso Varginha, né? Então, assim, esse círculo vicioso, né, que não é virtuoso de relação com as águas, é o tema do nosso debate aqui hoje, e é o que a gente pretende apresentar aqui hoje, quais foram os avanços desde o primeiro debate, e também a continuidade dessa agenda, que certamente não vai se encerrar no terceiro debate, mas é de suma importância que a gente se faça presente e que a gente possa contribuir aí com esse futuro das águas do sul de Minas. Essa imagem foi antes do debate da primeira edição, né? Para quem está familiarizado, isso é na cidade de Varginha, né? O Rio Verde estaria aí, mas ele está coberto por essa camada de aguapés, que deu a ele o nome original, né, novamente, né? Depois da nascente de Itaiandu, que ele tem uma cor esverdeada, tornou verde de novo devido ao acúmulo de aguapés no leito do rio. Mas também, né, precisa mostrar como que ele está hoje, né? Essa imagem foi do dia 30 de maio,
Essa imagem foi de domingo agora. Eu fui lá no Rio Verde e algo que tinham me contado que acontecia, eu presenciei e está no vídeo, que se vocês assistiram o vídeo de divulgação, um cavalo nas margens do Rio Verde batendo a pata para conseguir beber água no meio da quantidade de aguapés, né? Então os aguapés continuam na represa de Varginha, o que é um problema, assim como foi a fuligem do dia 19 de agosto, em toda a região sudeste, parte do sul do Brasil, que foi mais noticiado a cidade de São Paulo, porque a mídia toda está na cidade de São Paulo, é um indicador positivo para nós do Coletivo Rio Verde Vivo. Porque se a gente mostrasse uma imagem de um espelho d'água ali em Varginha, dificilmente a gente conseguiria ter o engajamento da sociedade sem ter um indicador de contaminação, né? Os aguapés aqui vão ter técnicos que vão poder falar melhor sobre isso, mas eles são um indicador que tem uma alta carga de produtos nessa água, orgânicos, químicos, né, que fazem com que essa proliferação aconteça. E não vai ser retirando o aguapé que a gente vai encontrar a solução, né? A gente tem que ir na raiz do problema, encontrar de onde está vindo essa contaminação, seja das lavouras, seja do esgoto, seja de dejetos efluentes industriais, enfim. Então isso que a gente vai estar debatendo aqui hoje, porque o resultado final de toda essa bacia do Rio Verde, a gente enxerga em Varginha, que é onde a gente tem hoje o nosso privadão, né? O privadão do Rio Verde é em Varginha, que é onde vai estancar todo o resultado do acúmulo dentro dessa bacia hidrográfica que compreende a nossa região. Só uma curiosidade que eu trago para vocês, né, que agora que a gente está começando a enxergar a relação da Amazônia, né, para o abastecimento de águas aqui no centro-sul da América do Sul, essa cartografia é do ano de 1589, tá? Muito antes aí de Ouro Preto, de todo o ciclo do ouro de Minas Gerais, vocês já podem observar que tinha uma relação entre o Rio da Prata e a foz do Rio Amazonas, né, na cartografia. Então, além de ter uma conexão das águas dos rios voadores, já existia uma percepção de conexão dessas águas, né? Claro que as bacias são diferentes, mas é muito curioso a gente ter essa noção de uma cartografia tão antiga do século XVI. O caminho dos rios voadores, né, e agora também da fumaça, né, das queimadas, né, ficou mais evidente que o mesmo canal está sendo utilizado, mas que é para vocês terem uma ideia desse caminho das águas, né, dos rios voadores, que eles abastecem os mananciais, né? Se a gente observar que os 3 grandes rios que eu mencionei aqui nascem na Serra da Mantiqueira, além, claro, do caminho dos aquíferos, né, que abastecem a montanha, a cordilheira, nossa, aqui a Serra da Mantiqueira, mas a gente tem também a função das águas, das chuvas, que abastecem essa região, principalmente no verão hemisférico, em função da Amazônia. Uma outra curiosidade, né, se vocês observarem nessa mesma latitude do planeta, se a gente for para o lado esquerdo da América do Sul, a gente tem o deserto do Atacama, né, tudo do outro lado da cordilheira dos Andes é deserto. A mesma questão, a Austrália é um grande deserto, o centro do país, e na África a gente tem o deserto da Namíbia, Kalahari e da África do Sul. Ou seja, a única região que ainda, pelo menos, não é deserto, mas na linha que eu estudo do processo de desertificação do centro-sul da América do Sul, é a nossa região. E não é por uma sorte, não é porque Deus é brasileiro, é porque a gente tem ainda a Amazônia que desempenha um papel de regulação desse ciclo das águas da nossa região. E gradativamente, se a gente não tomar uma atitude protagonista, a gente corre o risco de daqui a pouco ter que migrar para onde tem água em função da redução da qualidade dos recursos hídricos na nossa região. Uma outra curiosidade, né, só para a gente enxergar que o desafio da nossa bacia vai muito além dos núcleos urbanos. Nessa imagem eu fiz essa foto em um voo indo para São Paulo, altitude de cruzeiro. O que está em amarelo é a cidade de Varginha, o núcleo urbano. Em vermelho, o distrito industrial, onde está localizada a Valita, em Varginha. Em laranja, o aeroporto de Varginha. E em verde, ao fundo, o núcleo urbano de Três Corações. O que eu gostaria de trazer para vocês de reflexão com essa imagem é a gente observar, né, o tamanho das áreas rurais que a gente tem, né, na nossa região e no Brasil. Ou seja,
O que está sendo feito nessas áreas aqui, em pasto degradado, em área de cultivo, exportação de grãos, café, milho, soja, e para onde está indo essa carga de agrotóxico, né? Acho que é um tema recorrente, a gente vai trazer aqui hoje muita informação e também questionamentos sobre agrotóxicos na nossa região, né? A liberação de tantos novos produtos, sem que a gente consiga ter os dados consolidados do risco que isso está demandando para a nossa sociedade. Bem, uma frase aqui, já quase finalizando, do Albert Einstein, né? Insanidade, e eu já falei isso no primeiro evento, né? A gente continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes, né? Eu espero que esse tempo que eu me dediquei para poder ajudar a organizar esse evento, que vocês se prontificaram a estar aqui presente, seja produtivo, que todos os nossos debatedores, convidados, instituições públicas em geral, tenham cuidado de ponderar nas palavras que sejam bastante objetivos, para que a gente tenha a oportunidade de mais pessoas se manifestarem e que a gente busque não recorrer do mesmo discurso que já foi falado anteriormente, sim complementar. Eu também vou desempenhar um papel aqui um pouco chato durante o evento, mas espero que vocês compreendam, de guardião do tempo. Então, quem estiver falando, se em algum momento eu der um toque, assim, não é para encerrar na hora, mas buscar começar a sintetizar a ideia, sintetizar a fala, para que a gente possa passar a fala para outras pessoas, tá? Então, assim, desejo que não me compreendam mal, mas eu vou ter que desempenhar esse papel em função da quantidade de pessoas aqui que potencialmente vão querer se manifestar, ok? Aquela imagem que vocês viram do mar de Aguapés na represa de Varginha, é o antigo Rio Verde, né? A gente tinha as corredeiras no Paraíso aqui, que pela equipe da SOS Mata Atlântica, que veio a Varginha, quando a gente ainda estava militando pela causa da não construção da pequena central hidrelétrica PCH Boa Vista 2, era esse paraíso em que centenas de garças, que vocês vão ver daqui a pouco na apresentação do Rony, né, tinham ali como abrigo, enfim, esse ecossistema rico e essas corredeiras que ajudavam a depurar esses contaminantes que hoje se acumulam às margens aí da nossa represa e privadão de Varginha. Bem, esse aqui é só algumas inquietudes que eu espero que a gente saia daqui hoje com encaminhamentos, né? Então, o que a gente vai sentir enquanto indivíduos quando a gente reabrir a torneira, seja aqui em Três Corações, Varginha, Conceição do Rio Verde, Eloy Mendes, quando a gente reabrir a torneira e dar uma descarga no banheiro, né? Assim como a gente fala, né, que o leite não vem da Parmalat, a água também não vem da torneira e não vem da Copasa, né? Vem dessa bacia que compõe vários mananciais, inclusive o Rio Verde, que abastece a nossa região. E a gente vai sair daqui como parte da busca pela solução ou estagnados como parte desse complexo desafio, né? Eu acho que a gente está aqui no papel de protagonista, que a gente saia daqui cada um como multiplicador de potencialmente encontrar uma agenda comum, né? Porque eu acredito que é uma agenda comum de todos. Mesmo as pessoas que aqui representam instituições, partes envolvidas, estão se hidratando, tomando banho, lançando seus efluentes na rede, assim como todos nós, né? Então aqui é importante que as pessoas que estão representando instituições também se coloquem no papel de pessoas físicas e nós, enquanto sociedade, também devemos respeitar a posição dessas pessoas porque eles representam instituições. Então, muitas vezes, a opinião dessas pessoas não vão corresponder à opinião pessoal que está no âmago delas, mas elas representam instituições e dessa forma a gente tem que respeitar. E como tornar as informações públicas mais públicas no sul de Minas? Quem participou do primeiro debate ou assistiu pela internet, a gente teve um compromisso enquanto coletivo Rio Verde Vivo de criar um e-mail público, que é o rioverdevivo@gmail.com, e que a gente colocou-se à disposição para receber cópia das interações entre todos os órgãos, para a gente saber o que está acontecendo, os dados que são enviados não são, porque da outra vez a gente teve muito questionamento de dados, no caso da Copasa para a Superintendência Regional de Saúde, de que não tinha chegado as informações, se o e-mail estava errado. A gente criou esse e-mail, mas a gente não recebeu nenhuma mensagem copiada. Então, assim, fica o nosso pedido, né, até pela Lei de Acesso à Informação, que foi recentemente, né, implementada no Brasil, é uma lei federal. Então, como que a gente pode tornar as informações públicas mais públicas no sul de Minas?
qual o nosso primeiro próximo passo no presente, tendo em vista o nosso futuro comum, e quem de nós aqui seguirá com essa agenda, né? Quem daqui vai dar continuidade a essa pauta no terceiro encontro e até chegar no terceiro encontro ser protagonista de interações produtivas, ou quem simplesmente vai sair daqui como conivente do problema e não da solução, né? Cabe a cada um essas reflexões. E aqui eu deixo o contato do Coletivo Rio Verde Vivo, tem meu WhatsApp, o site, que a gente está fazendo a transmissão no Facebook. Bem, é isso. Eu gostaria aqui de convidar o Rony Peterson Landim para fazer uma breve apresentação. Eu vou estar auxiliando aqui no Data Show. E na sequência a Ângela Azevedo, e depois a gente parte aqui para a mesa para os que confirmaram prioritariamente de maneira prévia a participação. Bom dia. Quem? Eu gostaria aqui, Pode. presidência. Eu gostaria de sugerir, para brilhantar mais o evento, um projeto de lei aprovado por esta casa. Eu gostaria de convidar o tio Du, o nosso intérprete de Libras, para que ele possa fazer a transmissão do evento para os menos assistidos. Por favor. Eu acho que você poderia ficar assim, próximo ao Rony Peterson, que a gente vai falando aqui, não é melhor? Porque já pega a pessoa falando e... Eu acho melhor, você fica melhor localizado. Fica no mesmo plano, né? Fica no mesmo plano. Obrigado. Tem pessoas aqui, ou vai ser para filmagem, tem pessoas que... Na realidade, se houver ou não, é interessante que tenha a transmissão para... Né? E até porque a gente está fazendo depois para ter o arquivo, né? Então esse material vai subir na internet. Exatamente. Por favor. Boa noite a todos, boa noite a todas. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu fico muito feliz de ver essa casa cheia, né? Tudo começou quando foi se construir a PCH Boa Vista 2 no Rio Verde, em Varginha. A gente começou ali a mobilização contra a construção da PCH devido às causas que a gente defende, né? E hoje a gente vê esse grupo nosso dessa forma, né? Tão grande, tantas pessoas se interessando pelo Rio Verde. Eu vou me apresentar para vocês. Meu nome é Rony Peterson, eu sou canoísta e eu sou hoje, né, considerado como ambientalista por lutar em favor do Rio Verde. Eu já fiz 2 expedições pelo Rio Verde, descendo desde Itaiandu até o Ponta Leite, mostrando as belezas e os descasos que existe contra o Rio Verde. Então a gente está lutando. Eu gosto de deixar bem frisado, eu não tenho estudo, eu não sou engenheiro, mas eu tenho um amor gigantesco pelo Rio. E eu vim aqui hoje para falar para vocês como a voz do Rio. O Rio está ali sofrendo, o Rio Verde está pedindo socorro. E esse socorro eu estou trazendo para vocês através da minha voz, através daquilo que eu faço durante das expedições, que é fotografar tudo que acontece com o Rio Verde. Quando você passa ali na ponte, você acha que o Rio Verde está legal, não está. Isso é uma realidade hoje, não só do Rio Verde, mas dos rios do Brasil. Então, eu vou fazer uma breve apresentação também, mostrando para vocês como era o Rio Verde. Essas eram as corredeiras do Rio Verde, né? Conhecido como Corredeiras do Caixão, complexo. Era um lugar lindo, ali era a época de cheia, né? Tinha aquela ilha que era o Ninhal das Garças. Esse braço do rio só passava água quando era a época da chuva, das cheias, várias corredeiras. A ilha, onde moravam mais ou menos 1.500 garças. Isso foi quando se construiu a PCH Boa Vista 2. Teve que fazer o desmatamento, né, que é a supressão das árvores. Ali era eu remando, lamentando, chorando, eu lá em cima do monte de árvores cortada, meu caiaque. Ali eu lamentando a morte de um jatobá. Ali era uma ilha que teve a metade das árvores
suprimidas, árvores que foram cortadas do leito do Rio Verde. Eram árvores enormes, árvores já bem de idade, né, grandes. Dá para vocês verem pelas fotos. Quando se iniciou a construção pela CPFL Renováveis, graças a Deus, essa figueira resistiu, está lá. Os caminhões ali fazendo a obra, a ilha lá no fundo. E isso é o que aconteceu depois de tudo construído. Se perdeu aquele paraíso, se transformou num lago, e infelizmente hoje nós temos um lago de aguapés e de macrotas, que isso acontece devido a toda a bacia que não tem o tratamento de esgoto. Olha lá onde que tinha corredeira, só na época das chuvas, né? Então hoje tem uma carga enorme de esgoto dentro do Rio Verde. E lá tinha as garças que viviam ali no seu habitat natural. Ali elas chegando. E agora tem um videozinho para vocês verem como era. Olha que espetáculo lindo! Chegou umas 300 garças, ainda falta outra barra, falta umas 1.000, 1.500 para fazer isso aqui. Lindo demais, que espetáculo, viu? De graça, o melhor show da natureza. Só quem ama a natureza pode contemplar. Então a imagem não saiu muito perfeita, mas isso era o que eu contemplava lá no Rio Verde. Isso hoje está submerso, essas árvores não existem mais. Essas garças já fizeram o ninhal dela em outro local, já saíram desse local. Então é isso que eu vim trazer para vocês. O que acontece quando o rio ele perde o seu curso natural? Eu queria convidar você, Rony, para falar nessas suas experiências de descer 2 vezes todo o Rio Verde, assim, fazer uma breve viagem desde a nascente, você falar dos principais pontos que você observou, né, a questão de draga. Acho que seria interessante para todos aqui, né, ter essa ideia, porque muitas vezes aqui no sul de Minas a gente cruza o Rio Verde, né? A gente, até foi curioso vindo hoje aqui, eu estava com o Amado, né, que ele é de São Paulo, eu nunca tinha vindo aqui em Três Corações. E a gente foi cruzando as pontes da cidade, né? E observando que as pessoas olhavam só para frente, né? As pessoas não olhavam para o lado aqui em Três Corações. A gente cruzou o Rio Verde 3 vezes aqui hoje, né? Então, assim, essa nossa visão carrocentrista, né? Agora o Rony, ele tem uma visão de um protagonista de dentro do rio, né? Então, acho que seria interessante você compartilhar um pouquinho de maneira breve essa tua visão. Então, pessoal, tudo começou com o meu amor pela canoagem, por água. Eu sempre tive muito medo de água. E tem uma frase que eu gosto muito, um conselho de um sábio dado a um jovem: faça tudo aquilo que você tiver medo. Então, tinha muito medo de corredeiro, aqueles redemoinhos, e hoje eu desço as corredeiras, continuo com medo, mas eu faço aquilo que eu tenho medo. Então, eu gosto muito. E eu tive, quando veio a notícia que ia se construir uma TCH lá no Santuário das Garças, eu fiquei muito triste. Então ali eu já coloquei na minha mente que eu gostaria de conhecer toda a extensão do Rio Verde. Eu achava que lá para cima, perto da Serra da Mantiqueira, tinha muitas corredeiras. Então era algo pessoal, a primeira expedição eu falo que foi pessoal. E eu fui ali, né, com todos os sacrifícios, com todas as dificuldades,
comecei descendo desde Itaiandu. Primeiramente eu fui conhecer a Cachoeira do Vodelfim, que é na Serra da Mantiqueira, e a água do Rio Verde é límpida, transparente, a coisa mais linda. E o rio é muito estreitinho, é muito pequenininho, você anda, atravessa nele com facilidade. E eu comecei essa remada por Itaiandu. Infelizmente, o rio já passa dentro da cidade de Itaiandu, ele já recebe uma carga de esgoto in natura ali, as suas águas já são contaminadas ali. Mesmo assim, eu continuei descendo. E o interessante é que o rio lá, ele tem uma alga que nasce de dentro, debaixo do solo assim, ela é marrom e ela se transforma em verde. Mesmo ele passando por Itaiandu e tendo essa carga de esgoto, como tem muitas corredeiras, a água limpa rapidamente. Então, até no meu pensamento, eu imaginava, Rio Verde deve ser por essas algas que tem aqui. Essas algas, elas vêm até a cidade de Soledade, São Lourenço. Antes de São Lourenço ainda se vê muito dessas algas, depois não se vê. Então, comecei descendo ali. Depois de uns 15 quilômetros eu já vi que o rio tinha muita árvore caída dentro do rio, o rio vai alargando, ele vai pegando seus outros afluentes e o rio vai mudando completamente o seu estado de beleza para um estado de degradação. E o que acontece? Por que tem tanta árvore caída dentro do rio? Pela extração de areia. Então as dragas retiram essa areia, essas árvores caem, né? E isso tem muito entre antes de São Sebastião do Rio Verde até São Lourenço. Inclusive a gente fez uma denúncia lá, retiraram uma draga de lá, o cara vai ter que plantar 1000 árvores, ele vai ter que cortar todas as árvores que ele derrubou, porque eles vinham com um jato de areia da draga e essas árvores caíam. E isso vem seguindo, chega em São Lourenço, 17 milhões de litros de esgoto in natura dentro do Rio Verde. É uma tristeza. Tem uma foto que eu gosto muito, acho que algum de vocês já pode ter visto, é onde as garças se alimentam num emissário de esgoto. Garça grande, branca, garça pequena, branca. Então é uma situação muito triste. Nisso, o rio chega ali em Soledade de Minas, recebe esgoto novamente. Depois de 10 quilômetros, o rio ele se transforma completamente. Há muita areia, não existe draga, a água fica limpa novamente. Mas uma coisa que não deixa de existir é o lixo flutuante. A água está limpa, mas o lixo continua descendo, onde tem árvore caída, uma quantidade enorme que vocês não acreditam de lixo. E esse rio ele vem com essa beleza, antes de chegar em Conceição do Rio Verde, já começa as dragas de novo, onde retira a areia, a sua água fica como se estivesse represada, a remada é bem difícil, tem uma vida ainda selvagem no rio grande. Inclusive eu vi uma ave lá preta, embaixo das asas azul celeste, eu nunca vi uma ave daquela, até hoje eu não consegui identificar. Muita capivara, muito martinho pescador, paturi, pato selvagem, você vê uma quantidade enorme. O Rio Verde ainda tem essas belezas. Passa-se Conceição do Rio Verde, onde tem as dragas, encontra com o rio Baipendi, que já tem as suas águas também, dá para ver a questão da sujeira de dragas que existe no rio Baipendi e de esgoto. E assim o rio ele vai vindo até chegar aqui em Três Corações, que infelizmente recebe uma porcentagem grande novamente de esgoto. E eu digo que o que me deixa muito triste, e vocês precisam saber, que as cidades que mais judia do Rio Verde é São Lourenço, que a população joga lixo, joga entulho dentro do rio. Eu tenho essas fotos, no primeiro debate eu mostrei essas fotos. Em São Lourenço tinha cama, tudo que vocês pensaram tinha dentro do rio, as pessoas construíram jogando entulho. E Três Corações não é diferente. Se vocês entrarem dentro do rio aqui, vocês vão ver o quanto de lixo e entulho tem ali. Até serve de denúncia, porque tem uma rua lá que eles estão empurrando um entulho dentro do rio, né? E isso eu tenho fotografado, eu tenho filmado, tenho registrado. Inclusive aqui de dentro de Três Corações, eu tenho um sofá gigante lá em cima de uma pedra dentro do rio. E o rio continua, né? E ele torna a ficar legal, de verdade, depois da flora. Por quê? É onde se tem corredeiras, é onde o acesso é mais difícil. Então, até chegar lá no Paredão de Varginha, o rio se transforma novamente, devido às corredeiras, devido às rochas, devido a ser um lugar mais de difícil acesso. E um dos lugares que era mais bonito do Rio Verde era lá em Varginha, onde se construiu a PCH Boa Vista 2.
Acabou-se com 21 corredeiras, 21. E hoje nós temos um problema. Lá no lado se construiu, tem os efluentes de esgoto que saem da estação São José da Copasa, ele é lançado após a barragem num canal que ficou morto do rio. Então eu tenho solicitado, tenho falado com a Inês Massa da Copasa sobre isso, sobre esse emissário que solta esse efluente de esgoto ali. Por quê? Porque está no braço do rio. O rio passa esse pedaço lá em Varginha, ele volta a ter uma melhora já onde eu moro na Ponte dos Buenos, já é um lugar mais selvagem, já tem cachoeira, já tem corredeiras. Então o rio ele é assim, ele sofre uma degradação enorme na área urbana. Na área rural, onde não tem, as pessoas têm mais difícil acesso, ele se recupera, mas suas águas continuam contaminadas, continuam poluídas, né? Inclusive lá em São Sebastião do Rio Verde, a gente fez uma barreira ecológica, a primeira do Rio Verde. E lá recebe, as águas vêm das cidades de Passa Quatro, Itaiandu, Itamonte e Santana do Capivari. Gente, já tirou um caminhão de lixo flutuante só lá. Hoje a PCH Boa Vista 2, com essa quantidade enorme de macrófita, que vocês veem ali só o verde, vocês não imaginam a quantidade de lixo. Eu já retirei lá 6, como chama aqueles? Bags de garrafas PET e isopor. E eles estão esperando eu lá para retirar mais um tanto. Então, existe a falta de educação ambiental humana, que acha que o rio é um escoador de lixo. Então o rio sofre, ele pede socorro. Ainda temos o problema da bacia hidrográfica, né, que são 31 municípios, poucos têm o tratamento eficaz de esgoto, e esse esgoto, como aquela foto ali mostra, todos os afluentes do Rio Verde caem na calha principal, que é o Rio Verde. E tudo isso passa aqui perante todos nós e ninguém está vendo. Provavelmente ali está descendo lixo agora, nós não estamos vendo. Então é uma situação muito preocupante, né? E eu vou novamente para a próxima expedição agora, dia 30 de agosto, eu vou subir até a nascente do Rio Verde, vou coletar a água no Vale do Guara, na nascente, vou descer, vou começar a remar de Passa Quatro até Itaiandu. Esse ano vai ser diferente. Em vez de eu começar em Itaiandu, eu vou começar em Passa Quatro, chegar em Itaiandu e vou descer novamente, para mostrar, continuar mostrando o que está acontecendo e buscando ações que venham melhorar a vida do Rio Verde. Esse rio é importantíssimo para nós, gente. É um rio que tem a bacia mais rica hidromineral. Olha quantas cidades hidrominerais que tem aqui no sul de Minas e essas águas escorrem para o Rio Verde. Então nós viemos aqui buscar soluções. Tá, o Rony abordou muito aqui a questão do Rio Verde, né? Eu só queria trazer uma reflexão, e para finalizar a apresentação dele eu vou passar um vídeo, só para contextualizar, né? A gente tem aqui no sul de Minas 3 rios, que eu comentei, os maiores, né? O Rio Grande, que hoje ele tem uma barragem, que é a barragem do Funil, que é logo no encontro com o Lago de Furnas. Varginha agora também tem a sua barragem, né? Que é a PCH Boa Vista 2. E a gente está na iminência, enfim, o coletivo Rio Verde Vivo já está expandindo para um outro rio, que é o rio Sapucaí, que está ameaçado para acontecer o mesmo que houve em Varginha, né? Existe um projeto que está em busca de uma LP, até vai ser muito importante os representantes da Supram comentar um pouco sobre isso. E entre Eloy Mendes e Paraguaçu, praticamente na foz do rio Sapucaí, existe um projeto de se construir uma outra PCH. Então, se isso acontecer, a gente vai fechar todas as portas para os rios, para os peixes subirem ali, né? Por mais que tenham escadarias, mas a gente acredita que não é igual, né, a eficiência, e vai ser muito bom técnicos falarem aqui a respeito disso. Então, para dar um contexto sobre o rio Sapucaí, que tem uma PCH só rio acima, na cidade de Brasópolis, muito lá próximo da nascente. Eu vou passar um vídeo para o Rony descrever, porque essa semana ele desceu um trecho de caiaque e ele presenciou algumas questões no rio Sapucaí. Então é um olhar bem atualizado sobre o que nós estamos debatendo aqui, um histórico do Rio Verde que pode acontecer no rio Sapucaí.
como o Diego falou, né, eles pretendem construir uma PCH no Rio Sapucaí. E hoje, com a experiência que nós temos da PCH Boa Vista 2, é essa informação importantíssima que nós viemos trazer aqui, até para vocês, técnicos da Supran, que a gente está lá dentro do Rio e a gente vê coisas que talvez vocês não vejam, entendeu? Volta aqui, tem como voltar? Olha, ali é o emissário do Ribeirão Mutuca de Eloy Mendes. Eloy Mendes ainda não tem um tratamento de esgoto, eles estão, já aparece com essa verba aí liberada para fazer estação de tratamento de esgoto, mas um pouquinho antes da onde que vai terminar a barragem, a gente tem um esgoto de Eloy Mendes que cai na Tura, vocês veem a espuma ali, são esgotos de 30 mil pessoas, 27 mil habitantes, que já cai dentro do Rio Sapucaí. Após aonde vai ser o paredão dessa futura PCH no Rio Sapucaí, esse é o esgoto que vem da cidade de Paraguaçu. Essa espuma que vocês veem nesse local, isso é espuma do esgoto doméstico, do detergente. Essas fotos foram feitas segunda-feira agora, e algumas no sábado de manhã. Isso é um bambuzeiro, né? Antes de chegar no local conhecido como Estreita, onde pretende se construir essa PCH, olha a quantidade de lixo ali em 10 metros quadrados. A espuma da... Isso não é Rio Tietê, né? Não é Tietê. Só que nós temos que lembrar que a bacia hidrográfica do Sapucaí é 8 milhões de quilômetros quadrados, né? E olha lá para você ver, um ribeirão que sai de Paraguaçu, ali naquele local na frente onde vai ser o paredão da barragem, já cai essa carga de esgoto preta. E o que acontece? Se fizer uma escadaria nesse local, você já imagina, o peixe já tem uma dificuldade enorme. Foi o que aconteceu na PCH Boa Vista 2. Se fez uma escadaria de 321 metros, 21 metros de desnível, a escadaria ficou excepcional, só que eu questiono essa questão. A boca da escadaria tem 1 metro, acho que 1,20 m de largura. Os peixes que estão acostumados a subir num rio que tem quase 100 metros de largura, ele encontra um lugar para ele subir que tem apenas 1 metro. Né? Inclusive eu fiz vídeo lá, vi os peixes subindo, né? Fiquei muito feliz na época, mas isso ainda é um questionamento. Depende que eles depois levem esse estudo para a Supran para a gente ver se realmente essa escadaria vai funcionar ou está funcionando. E mesmo o peixe subindo a escadaria, né, tem ali quase 1 quilômetro de aguapés que, com baixa oxigenação, né, com raízes, enfim, como que um peixe que já teve uma dificuldade de subir uma escadaria de 300 metros vai conseguir transpor aí 1 quilômetro de aguapés? Durante a descida, sábado de manhã, eu encontrei 3 redes de pesca. Eu, como ambientalista, fui lá, arranquei todas, cortei e soltei os peixes. Cortei todas as redes, eu levo um canivete no meu caiaque. Então, liberei, tinha peixes mortos. E, inclusive, ainda existe a pesca predatória, né, que se carece de fiscalização. Inclusive, acontece no lago da PCH Boa Vista, no Rio Verde. Se constrói uma PCH, se perde as corredeiras que faz a depuração do esgoto tratado ou não tratado. Ali são árvores que serão suprimidas se acaso vier a ser construída a PCH no Rio Sapucaí. Ali é um local conhecido como Estreito, essas árvores são lindas, já era tarde, por isso que as fotos não ficaram boas, nós temos que descer de manhã. Na descida encontramos com a equipe do IGAN, fazendo a medição da vazão do Rio Sapucaí em frente ao Vale das Pedras. Estamos em período de seca e, segundo lá, ele me passou os dados ali na hora, 81 metros por segundo. Você imagina a grandeza desse rio. 81 mil litros de água por segundo. Então, mesmo na época de seca, é um rio que tem uma quantidade de água enorme, né? Ali é o local que as garças lá moram, elas não moram numa ilha, elas moram numa extensão de bambuzeira, lá as fezes delas que vocês verem, elas moram ali naquelas galhadas, e a extensão deve ter mais ou menos uns 400 a 500 metros de bambuzeiro. Se construir a PCH no Rio Sapucaí, vai se perder mais um ninhal de garça. E o que eu quero trazer para vocês? Eu quero trazer essa meditação hoje. A gente veio aqui mostrar o que aconteceu no Rio Verde, né? E o que pode acontecer no Rio Sapucaí.
Nós estamos falando da bacia do Rio Grande, né? Que o Rio Verde é afluente do Sapucaí, o Sapucaí é do Grande. É o que o Diego falou, nós já temos o Rio Verde barrado. Se nós barrarmos o Sapucaí, se nós permitirmos isso, mais o Rio Grande que já tem um funil barrado, o que vai ser da Piracema? Se preocupa tanto com energia hoje, sendo que nós temos outras fontes renováveis. Com todo respeito a todos aqui, até da CPFL, se diz que essas PCH são energias renováveis, que é uma energia verde. Eu considero isso uma mentira. Se fosse verde, não destruía o verde, porque se planta mudas pequenas, né, essas mudas levam anos e décadas para crescerem e depois, se forem para frente, né, tem um órgão fiscalizador que é a SUPRAM, para isso tem as condicionantes, mas eu acho que eles vão levando meio na barriga isso. Então é um questionamento que eu sempre tenho. Hoje a gente vê lá a situação que está o Rio Verde, essas macrófilas, e só para terminar, nós temos que lembrar o seguinte: se acontecer essa PCH no Rio Sapucaí, o mesmo problema que tem na PCH Boa Vista 2 vai acontecer. E isso vai acontecer devido ao quê? Nós já estamos saindo do inverno. As macrófilas, elas crescem 1,1 kg por metro quadrado por dia, acima de 25 graus a temperatura. Então nós vamos ter um grande problema. Então é isso que eu vim trazer para vocês, essas informações. Eu agradeço a todos, muito obrigado. Quero agradecer Obrigado. Quero agradecer o Marlon, não sei se ele está aqui da Renovar, que ele... Marlon, obrigado, viu? O Marlon, ele disponibilizou através do projeto, ele me procurou, nós já fizemos semana passada, coletamos água, 5 análises de água já para o Rio Verde. No próximo debate nós vamos trazer essas informações aqui. E ele abraçou a causa do Rio Verde, muito obrigado, viu, Marlon? E o projeto da expedição está aqui, se alguém interessar depois, quiser ver, quiser que eu compartilhe, tá joia? Obrigado, Diego. Então, eu gostaria de chamar aqui a Ângela Azevedo, né, para fazer uma apresentação. É um olhar agora técnico, né? Então a gente transitou de uma visão macro sobre a bacia do Rio Verde, depois a experiência de uma pessoa que vivencia o rio de dentro, né, e tem um conhecimento bem amplo a partir dessa experiência. E agora convidar a Ângela Azevedo, que ela vai comentar aqui os dados, né, as informações, os avanços que a gente teve. E na sequência a gente vai abrir aqui para a participação do público e também interação com as entidades representadas. Boa noite. A minha parte não é tão fácil de levar, mas a gente vai tentar, já pulando coisas que foram ditas, né? A bacia do Rio Grande é aquela parte vermelha ali embaixo, só para ter uma noção, dentro de Minas. Aqui a bacia do Rio Verde. É interessante ver as subbacias, né, que estão ali definidas: Lambari, São Bento, Palmela, São Tomé, lá em cima da bacia do Rio do Peixe, né? E o Baixo Rio Verde, em verde lá, Varginha, Três Corações. Pegando aqui Conceição do Rio Verde, é o médio Rio Verde, e esse verde mais escuro aqui embaixo é o Alto Rio Verde. Isso aqui, o que eu trago para vocês é o seguinte: os rios, a água doce, os rios são classificados em classes para definir como essa água pode ser destinada para o ser humano. Então, a classe especial é um rio limpo, que ele pode servir ao abastecimento público, né, com apenas uma desinfecção. A classe 1, ela precisa de ter um tratamento simplificado. A classe 2, quando o rio é classe 2, ele precisa de ter um tratamento convencional. A classe 3, ele precisa de um tratamento convencional ou avançado, porque a água já está bastante poluída, além de outros usos. Os outros usos eu não estou nem comentando, porque o meu interesse é o abastecimento. E classe 4, ele já não pode mais ser utilizado para consumo humano. Então, e o Rio Verde, pode passar? O Rio Verde, ele, no Plano Diretor de Recursos Hídricos, que foi feito em 2010, ele estava sendo colocado entre a classe 2 e a classe 3. E de lá para cá, a gente vai ver mais adiante,
ele teve vários problemas, porque São Lourenço Três Corações, por exemplo, né, que são esses núcleos que o Rony acabou de falar, ele emite uma carga enorme no rio, e além disso, com o tempo, outras coisas foram acontecendo, né, e o uso foi se intensificando, né, nas lavouras também, as cargas difusas, pode passar. Isso aí não está dando para ver muito bem, mas é importante mostrar o seguinte: isso é um quadro que tem nesse plano diretor de recursos hídricos de 2010. Então, o cronograma físico-financeiro dava conta que tinha que resolver o problema do esgotamento sanitário. Ali, à direita, tem ali 2011 a 2015, período 2016 a 2020, e as cidades, por exemplo, lá em 2011 a 2015, estava São Lourenço e Três Corações, além de outras, São Tomé, etc., cidades menores, que deveriam estar com o tratamento de esgoto completado, né, nesse período. E embaixo as outras, da bacia do Rio Verde também, que já deveriam também estar, nesse momento, sendo atendidas pelo tratamento de esgoto. Aqui mais abaixo, a outra ação seria o manejo adequado dos fertilizantes e dos agrotóxicos. E na parte ali, a outra seria a poluição orgânica de origem animal. Isso também é um problema que polui também os rios, que seria feito pela Emater. E todas essas ações eram previstas visando enquadrar o rio, pode passar, visando o enquadramento do rio para ele ficar justamente em classe 2, classe 3 e ser preservado. Naquele trechinho vermelho que aparece, aquele pedacinho lá em cima, é o Distrito Industrial de Três Corações, e ali já é um local, em 2010, considerado muito poluído, né? E ele, a gente vai ver adiante, pode ir, que ali vai ser um trecho que a gente vai voltar a falar. Aqui eu estou mostrando Três Corações em azul, ali naquele destaque, e Varginha em verde, que são cidades. Três Corações é considerado, né, pelo Minas Trata e Esgoto, o levantamento que foi feito, né, como uma cidade que média, né, e Varginha teria um bom tratamento de esgoto, porque Varginha já trata e Três Corações já trata o Rio do Peixe, a bacia do Rio do Peixe, mas não trata a bacia do Rio Verde. Nós vamos ver. Agora, o interessante é notar que está envolto em amarelos e vermelhos, que o vermelho é o muito ruim, né? E é precário, e o amarelo também. Então, nós temos um problema sério na bacia. E considerando que aquele plano, infelizmente, ele não foi atendido da forma como se esperava, né? É o que eu estou colocando aqui. Antes, aquele plano ele foi anterior à crise hídrica de 2014, que foi uma crise que é considerada, né, pela própria Agência Nacional das Águas, né, a maior crise hídrica do Sudeste, né, que foi em 2014. Ali eu volto a falar de São Lourenço e Três Corações, já disse, e uma coisa que chama a atenção também é que quanto mais esgoto no rio, in natura, mais água limpa teria que ter para poder diluir esse esgoto in natura. E a população só cresce, né? E, além disso, as outorgas para as atividades econômicas vão sendo dadas. Então, a gente tem que pensar que o rio está sendo muito sobrecarregado nisso, né? Vai piorando a situação do rio. O licenciamento já levou à morte dos peixes e à eutrofização do rio, que é exatamente isso, quando dispara o crescimento, né, de macrófitas por conta de fósforo, nitrogênio e a carga orgânica, né? E é um processo de apodrecimento, é como se aquela coisa viva fosse necrosada, né, naquele trecho, né? Eu tinha uma parte, bem, depois a gente volta lá. Aqui a parte da como combater a eutrofização num contexto que a minha preocupação é que nós estamos num processo em que essas premissas não foram cumpridas, né? Então, pode ver. Então, a gente tem essa imagem que o Rony já passou, vai adiante, a macrófita também que nós já vimos. E isso foi a carta que a CPFL, né, mandou para a gente no outro debate, e eles destacam nessa carta uma coisa que eu estou trazendo aqui, que é que o tratamento secundário, do ponto de vista que eles colocam, não seria suficiente para essa remoção dos nutrientes, dos efluentes
que nós temos hoje. Então, eles indicam que seria o caso de o esgoto ter um tratamento terciário, que é um tratamento mais, né, aprimorado em relação ao que a Copasa vem fazendo. Uma questão também que a gente tem, como foi colocado também no último debate, é que nós precisamos seria bom se a gente tivesse um tratamento secundário na bacia inteira, né? E não adianta ter também um tratamento terciário num ponto que não resolve absolutamente nada. Então, nós estamos cientes também disso, daí isso ser um problema que a gente precisa ter claro, né? Que não adianta ter só num lugar. O outro ponto é que essa solução, né, ela precisa também pegar os pontos de fontes difusas e pontuais que tem ao longo da bacia. Aliás, no último debate, a gente teve a Supran colocando, né, que estava procurando identificar junto com a CPFL o que poderia estar provocando uma coisa tão intensa daquela forma ali, e eu espero que na fala da Supran a gente tenha também um retorno agora. Pode ir? Mas a minha inquietação, né, que eu trago para vocês é basicamente sempre essa. E os órgãos fazem os planos e tudo passa a acontecer como se já tivesse resolvido com o fato de ter feito o plano. Automaticamente as metas vão ser cumpridas. E, na verdade, não acontece. O IGAM fez o trabalho, aí a Copasa não conseguiu, aquele prazo de 2015, a gente vai ver, né, que não conseguiu. A Supran continua licenciando os projetos, porque aparecem, vem PCH, já tem outras, e vai vir mais outras, enfim. E acaba pressionando como se fosse possível tratar o estudo de impacto ambiental como aquela área ali, sem pensar no esgoto que está vindo a montante. Se aquele esgoto todo não for tratado, vai dar o mesmo problema. É como também o caso dos piscinões nas grandes cidades. Se a cidade não tem esgoto tratado, aquilo vira um privadão, né? Não vira um lugar que em outras cidades onde tem esgoto tratado pode ser até um lugar de lazer. Então, o problema se instala a partir desse pressuposto. Pode vir? Eu tinha passado, na ocasião também, várias atividades que poderiam ser consideradas por cada órgão, que a gente procura justamente trazer o debate para começar a resolver em conjunto. Pode passar? A Prefeitura também teria um papel de fiscalizador, de tratar o plano municipal de saneamento básico, fiscalizar em matéria, enfim. Pode ir. Ministério Público também, para garantir essa atuação desses órgãos. O Baixo Rio Verde, no plano diretor de recursos hídricos, ele traz lá os problemas que já eram conhecidos, inclusive cita nominalmente o Parque Industrial de Varginha de Três Corações. Pode ir. Essa foi a audiência que precedeu o contrato com a Copasa. Eu participei, foi em dezembro de 2014. E ali era dito que era garantido os recursos. Então, quando hoje eu escuto que os recursos para alguma coisa estão garantidos, eu já boto assim todos os pés, eu vou para trás, porque realmente não é garantia de coisa alguma. Pode ir? E a questão também do distrito industrial. Ele ele não é atendido são as próprias indústrias que fazem, né, o tratamento dos efluentes industriais e eventuais eventos efluentes sanitários, né? Então não há. Agora, só que nem tudo é licenciado pela Supran. Tem empresas que não há necessidade e aí a gente não sabe também como é que elas resolvem o problema porque não são fiscalizadas. Pode ir? Ali eu estou mostrando a estação do Rio do Peixe, onde é o Rio do Peixe passando lá, naquele quadradinho está localizada a estação, pode ir. A carta que nós encaminhamos à Copasa, né? Nós fizemos esse pedido. Uma coisa que chamou a atenção é esse item 6, né? Porque no relatório da agência reguladora, da ASAI, ela ali falava que nem todos esses parâmetros estavam sendo analisados da ocasião de 2016. Então eu pedia essas questões, inclusive de nitrogênio e fósforo, e que são diretamente implicados na questão, né, lá das macrófitas. Pode ir.
O ponto que o Rony Peça, numa outra expedição que ele fez, ele coletou, foi esse ponto que está em vermelho ali embaixo da Fernão Dias. O Rio do Peixe está chegando aqui, nesse verdinho escuro aqui à direita. Pode ir. Esse foi o resultado da análise química de 2018. Uma coisa que me chamava a atenção era o aumento das bactérias da Escherichia coli ali, no ponto 2, que é aquele ponto que foi marcado embaixo da ponte, os altos níveis de fósforo e nitrogênio que tinha naquele trecho. O ponto 3, 4 e 5 já era Varginha. Ponto 1 era na rodoviária, ali perto de Três Corações, aqui na rodoviária de Três Corações, e o ponto 2 ali na ponte da Fernão Dias. Outra coisa também é esse que eu chamo a atenção aqui para o item C e D. A história do sistema lêntico e o sistema lótico. O sistema lótico são as corredeiras. Então, quando nós temos as corredeiras, o rio se encarrega de limpar a água, vai oxigenando. E quando você tem uma situação lêntica, é quando tem um reservatório, um lago, então você precisaria ter a água muito mais limpa para poder chegar ali e não dar um crescimento alucinado de macrófagos, né? Então, por isso que o nitrogênio, o fósforo e a carga orgânica, né, implicam nessa proliferação quando a água está parada. Então, esse ato de fazer um reservatório, ele dá esse tipo de problema, a gente está vendo ali. Isso vai adiante. O Rio do Peixe também, no relatório lá de 2010, também apontando, já que em 2010 vinha de São Tomé metais pesados, por causa de mineração também de São Tomé, e falando do parque industrial. Então, para a gente ter uma noção de conjunto, né? Bacia hidrográfica. Ali, mostrando onde é a ET Rio Verde, e depois que o efluente da ET Rio Verde tratado chega no Rio do Peixe, ele vai passar aqui por toda a parte de trás do distrito industrial. Isso foi uma coisa que eu também fiquei pensando, né? Será que aquele ponto 2 está tão alto assim? Porque tem algum esgoto lá também, que ele acolhe bactéria intestinal, então não é efluente industrial. Mas será que não está havendo tratamento de alguma indústria lá que não tem licenciamento? Foi uma coisa que me ocorreu. Pode ir. Ali é o ponto de... Tem também a Amadeu Miguel aqui, eu fiquei encasquetada com isso, a estação de tratamento, pode ir? Sim? Lembrando que a coleta dessa água ela foi feita bem abaixo do Rio do Peixe, já pegando a água do Rio Verde, deu esse resultado. Exatamente. Mandei uma carta também para a Supram, pedindo que a relação das empresas que a Supram controla, monitora, né? Porque, na verdade, existe, segundo foi informado, um automonitoramento. As empresas, elas são instadas a fazer sempre as análises e encaminhar os dados para a Supram, né? Então, há um certo controle dessas empresas que são licenciadas periodicamente, né? Então, eu fiquei pensando, se a gente, por exclusão, tirar essas, a gente vai ver que Três Corações, a prefeitura poderia ir em cima das demais para ver como é que está havendo essa... Pode ir. Eu recebi essa resposta da Supram, inclusive, fiquei pensando também nos fertilizantes da Eriger, né? Que até marquei ali. Esse é o relatório da ARSAI de 2016, quando também colocava uma coisa interessante, né? Que tem ela foi construída, superdimensionada na ocasião, e que ela tem a possibilidade até de fazer ampliação de tratamento, e ela estava sendo subutilizada, né? E teria ainda problemas de análise nessa ocasião, que depois a gente conversou com a Copasa e a Copasa mandou mais dados mais recentes. Isso aí eram itens que eu já tinha anotado da outra vez. A Prefeitura, quando fez aquele renovação de contrato com a Copasa em 2014, ela tinha a obrigatoriedade de fazer o Plano Municipal de Saneamento Básico.
E aí, o que acontece? Faz o plano, oficializa a coisa, assina o contrato e engaveta o plano. O plano ficou lá e ele não teve o andamento que tinha. Depois eu vou mostrar os itens que tem nesse plano, os prazos da Copasa. E uma coisa que é interessante também na visita que eu fiz às estações, que eu fiquei sabendo, foi que o órgão ambiental que determinaria o tipo de tratamento que seria adequado, né, para a Copasa construir a estação. Então, uma coisa que me ocorreu também é que, de repente, não foi a informação que eu tive, que quem determina o tipo de tratamento não é nenhum órgão ambiental? Boa noite, Fernando Baliani, atualmente diretor de regularização ambiental. Basicamente, a concepção de um empreendimento, e aqui entende-se a ET como um empreendimento, ela parte de um projeto, de um planejamento do empreendedor com sua equipe técnica. É submetido à análise nossa, onde a gente faz o trabalho de verificar se de fato o que está sendo apresentado ali tem capacidade de mitigar os impactos. Agora, o desenvolver desse projeto, ele parte da fiscalização nossa continuada e da continuidade da execução desse projeto durante a construção do empreendimento. Mas a gente não tem uma lei, né? Lembrando que a gente atua perante o que a lei determina, não tem uma lei que... Mas tem um estudo de impacto ambiental. Exatamente. Pois é. Ali a minha questão é essa, né? Porque é onde eu estava falando da história dos planos, né? Havia previsão de tratamento de esgoto, então o rio era de corredeira, era uma situação que foi aprovada em determinado momento que já não corresponde mais à realidade atual do rio. É isso que eu estava querendo só colocar como assim. Agora, o tipo de estudo que é feito, a Supran tem a possibilidade de alegar, mas vem cá, esses dados, é isso que inclusive nos preocupa lá no Sapucaí, né? Por isso que eu até achei interessante. Esses dados podem ser questionados uma vez que nenhum tratamento de esgoto é feito a montante. Para o tratamento... No momento devido, eu quero compartilhar uma experiência que a gente teve numa visita do melhor saneamento do Brasil. Nós estivemos lá em Franca, 5º ano consecutivo. Eu quero trazer essa experiência que a gente teve, eu acho que vai oportunizar o público e também vocês a entender melhor o nosso trabalho. Tá ok, obrigada. Deixa eu continuar aqui. Então, voltando aqui ao ponto, a ideia é a gente pensar que no rio, basicamente é o seguinte, o rio era de corredeira e agora é um rio que tem um reservatório. Adiante aqui. Bem, os parâmetros, agora eu já estou chegando em parâmetros checados, né, sobre fósforo, nitrogênio e bactéria, que seria de janeiro a maio. Você pulou alguma coisa? Não. De janeiro a maio de 2019. Então, a gente só encontrou nessa resposta, no mês de março desse ano, uma análise que teria essa contagem lá do fósforo, do nitrogênio e das bactérias. A gente vê que é um nível muito alto, mais ainda do que aquele ponto de 12 mil e 16 mil que a gente tinha visto antes. E isso é na fase de tratamento da estação do Rio do Peixe. Então, fiquei pensando, não é exatamente só não é o distrito industrial, de repente, que está criando problema. Porque se eu tenho a montante do rio, essa coluna ali, montante do Rio do Peixe, que é antes da ET tratar, uma situação que tem 36.540 li, por exemplo. E aqui eu tenho, depois do tratamento, depois que joga o efluente já tratado, uma situação que fica mais ainda com a Escherichia-coli. Então, assim, é difícil a gente atribuir ao distrito industrial também a questão. Isso aqui é o tratamento da ET Santana. Eu fui verificar lá em Varginha. A Santana é Varginha. Então, eu estou vendo lá números mais altos ainda também, na de Santana.
aqui embaixo, estranhamente, o efluente estaria com mais do que no Rio. Tem várias questões. Pode ir adiante. Aqui é a São José. A São José realmente está em níveis mais baixos, tá vendo? O tratamento funcionou melhor. Pode ir. Isso aí são a nomenclatura que a Copasa usa, pode ir. Isso era aquele cronograma do contrato de 2014, dando conta de que seria em 2017, pode ir, a finalização da ET Rio Verde. Agora eu vou falar da estação de tratamento Rio Verde que está em construção, em Três Corações. Aqui é o prazo que também havia para Flora e Amadeu Miguel, pode ir. Ela está sendo construída ali nesse ponto aí, em vermelho ali. Ela fica na estrada que liga ali a Cotia para até chegar lá na Fernão Dias. Tá lá, agora a construção está muito mais adiantada, mas ela visa a bacia do Rio Verde em relação à cidade de Três Corações, a bacia do Rio do Peixe é 35% da ocupação urbana e a bacia Rio Verde é 65%. Então, a maior parte do esgoto está sendo lançado em natura e ela não está operando ainda, né? Eu fiz perguntas também específicas sobre a ET Rio Verde, inclusive sobre um termo aditivo, porque eu entendo, eu já trabalhei com contrato, toda vez que um contrato ele caduca, ele não é cumprido, faz um termo aditivo com novo prazo, com novo cronograma, para que se controle o que vai ser feito. E isso é uma coisa que não foi feita entre a Copasa e a Prefeitura de Três Corações. A resposta da Copasa está em relação a indagações do Rio Verde. Ela vai estar sendo construída, a previsão é realmente que seja para 2020, final de 2020. Até um instante, volta um pouquinho. Ele tem também essa parte de a Flora e Amadeu Miguel não tem nenhuma data agora estabelecida, que também é uma coisa que a gente está vendo, né? Pode ir. Esse ponto aí, uma volta do Rio Verde, é o ponto da rodoviária. Também o Rony Peterson que fez a coleta no ano passado. Aqui, eu tive conversando até com um químico do coletivo, que ele não pôde vir, o João Paulo Baroli. Ele chamou atenção para o 3,45 de pH que tem ali naquela região, que com esse pH, dizem os químicos, que não tem vida, não tem nada naquele trecho ali. Então, uma coisa muito preocupante, os níveis altíssimos também de fósforo e hidrogênio, sugerem que pode ter também alguma empresa jogando alguma coisa ali, ou fertilizante direto, não sei. Mas é um nível muito alto. Aí é a bacia do Rio Lambari, também como ela é caracterizada, para a gente ter uma ideia, também a agricultura, também a mesma coisa, né? Muito fósforo, muito nitrogênio jogando no Rio Verde, pode ver. Isso é o trecho do plano de saneamento básico que foi feito na época, em 2013, para viabilizar o contrato da Copasa, porque o governo federal tem uma lei que diz que tem que fazer o plano municipal de saneamento básico para ter contrato. Então, volta lá. Aqui eu quero chamar a atenção para o lançamento de esgoto sanitário na área rural. Isso aqui foi naquela época, Fossa Negra, 87%, está vendo? Lançamento de esgoto sanitário. Pode ir. Lá resíduo de curral, está vendo? 70% descartado nos recursos hídricos, a destinação. A deficiência do descarte de medicamentos também, que leia-se agrotóxicos, né, nas lojas, né, coisa incorreta. Tem essa questão também que ia se criar uma fiscalização do meio ambiente para verificar isso como meta para o plano de saneamento da área rural. Isso já é na área urbana, as galerias misturadas com esgoto e coisas dessa ordem, pode ir. Aqui também a descrição dizendo que a área urbana seria até 2023 100% na área de todo o município. Pode ir. Aqui foi a carta que eu encaminhei à prefeitura também, pedindo aí informações recentes, feitas a partir do debate lá em Varginha, né? Eu pedia, porque existe uma obrigatoriedade da Copasa encaminhar para as secretarias de saúde
as informações referentes às análises que ela faz. E aí, como lá no debate a gente viu que não estava sendo recebido pelo Estado, né, na Secretaria Estadual, aqui eu fui perguntar também sobre esse encaminhamento, perguntei sobre a efetividade do plano municipal de saneamento básico. Esses planos têm que ser feitos e têm que ser refeitos, reavaliados, etc. Né? Essa carta também a gente enviou à Copasa. Assim, aquela carta anterior nós não tivemos resposta. O que eu hoje tive foi uma ligação do Paulo Henrique, aliás, ele está aqui, né? Paulo Henrique me ligou, dando algumas notícias sobre aquelas perguntas, mas praticamente colocando isso que eu já passei, o plano ficou parado. Essa foi a resposta da Copasa. A Copasa mandou um calhamaço, que aliás eu trouxe ele aí, com dados sobre aquelas perguntas sobre os agrotóxicos, as análises nessas cidades e tal. Isso esse mapa vocês já viram, isso é uma coisa que seria desanimadora, mas eu fui lá para consolidar as informações. Agora, o que eu reparei é que os dados eles são postos de uma maneira toda confusa, tudo misturado. Está misturado o que é desinfetante com agrotóxico, com o que é uma substância orgânica que é de outra natureza, enfim. Agora, eu consegui, a partir do momento que eu consegui ver a portaria e eu identificar cada linha e botar elas na ordem da portaria, é que começou a ficar mais claro para mim algumas coisas. Espera um instantinho. Aqui é substância química inorgânica. Então, aqui a gente vê, Três Corações, a presença de cromo e níquel na coleta de março de 2018. Cromo e níquel na captação do Rio Verde. Isso é contaminação de indústria. Brava, que não poderia ter, foi uma coleta, mas enfim, não perdurou, mas é uma coisa preocupante. O alumínio, ele é usado para limpar a água, mas ele volta e meia ele passa do que seria o ideal, né? E o cobre também aqui é uma questão de contaminação, pode ver. Isso aqui é Varginha. Varginha é mais complicado porque tem vários pontos, então, mas dá para ver pelos aqueles itens, né, do que se trata. Tem o mesmo tipo de problema com alumínio também e com sódio, está vendo que são as últimas embaixo, e teve algumas contaminações também por ali. Pode ir. Uma coisa que eu percebi são padrões não analisados de substâncias químicas lá, que estão na portaria que eu não identifiquei, inclusive urânio. Não é muito importante aqui, mas enfim, é um padrão que deveria ser analisado. E esse de baixo são coisas que podem alterar o gosto da água, né, que também não são... deviam ser também analisados e eu não encontrei. Pode ir? Isso aqui é uma coisa interessante, que quem me chamou a atenção foi o químico também do nosso grupo, o cloro residual livre, que ele verificou que em Varginha esse item era sempre próximo de 1, e aqui em Três Corações ele está quase sempre próximo de 2. Talvez o cloro é muito usado em desinfecção, mas existem equipamentos que são capazes de controlar o cloro ao longo de toda a rede, inclusive, ele falou isso para mim, e que ter muito cloro sempre assim não é uma coisa muito boa, né? Então eu destaquei isso por causa disso, pode ir. E agora as substâncias químicas orgânicas que causam risco à saúde. Essas aqui, o cinza, em 2019, não foi encaminhado nenhum exame de substâncias orgânicas nesse ano. O que eu recebi foi referente a setembro de 2018 e março de 2018. A VSA é amostra vencida no setor de análise, ou seja, deixaram passar o prazo para fazer a avaliação. Agora, uma vez posto isso, poderiam ter ido lá e coletado outra vez, né? Mas não coletaram, ficou lá. Então só ficaram em março poucos itens sendo analisados. O verde significa que está dentro dos limites
que são estabelecidos como razoáveis, né? Pode ir? Esse foi o exame que saiu no jornal dando conta dos agrotóxicos no período 2014 a 2017. Então, Três Corações estaria com 3 análises nesse período com a identificação de glifosato. Aquilo ali é o glifosato. Pode ir. Aqui, é por isso que eu disse, quando eu coloquei as substâncias em ordem, de acordo com o que está estabelecido no anexo da portaria, aí esses em roxinho e vermelho aí são os agrotóxicos. Então eu verifiquei o quê? Que em 2019 eles não me encaminharam nada e em setembro de 2018 também eles não analisaram nada. Não fizeram nenhuma análise de agrotóxico. Esses azuis aqui embaixo são desinfectantes e produtos ligados à desinfecção. E lá é a coleta de março de 2018, onde eles diziam que não detectaram a maior parte, deixaram 2 pontos também em branco ali, que tinha também referentes a glifosato e do decacloro lá. E tem traços de malation ali, e também significa uma contaminação pequena, mas tem, né? E aqui embaixo são os desinfetantes, e aí aparece de novo as análises vencidas. Pode ir? E esse padrão organolético, aquele que dá o gosto, né, em 2019, nada foi feito dessa parte, na parte orgânica, e em março também ficou por conta das análises vencidas também. E aqui são os parâmetros orgânicos que não foram analisados também, que eu não identifiquei eles nos itens da poupança. Aqui é Varginha. Eu coloquei a mesma coisa e a mesma situação de análise vencida. Aqui também são os orgânicos iniciais. Aqui, cadê? Volta lá. Vai. Não, tinha aquele mapa. Isso aqui, Varginha, em 2014-17, não foi encontrado orgânicos, nem os agrotóxicos, pode ir. E esse é aquele mapa maior, com aquele Varginha que tem mais retas. Então, nós temos aqui também a mesma situação que os agrotóxicos lá, também eles não foram nem em 2019 e nem em setembro de 2018. Não foram identificados. Não houve também nenhuma... aquele T padrão ali, a torneira padrão que eles usam, né, onde você bebe a água, não houve nenhuma análise só para captação e para a estação de tratamento, a saída da estação de tratamento. Ali tem muito também análise vencida em março e coisas não detectadas, graças a Deus, pelo menos ali em março não tinha. E aqui, produtos da desinfecção, ali não fizeram, e aqui o organoléptico e também as falhas ali daquele outro. Pode ir. Bem, nós estamos numa situação atualmente, que todo mundo sabe, todo mundo vê na televisão todo dia, que os agrotóxicos saíram do controle em matéria de liberação. A gente tem os que prejudicam as abelhas, a gente sabe também que o agricultor, ou por ignorância, ou por dificuldade, ou por às vezes ficar aflito de perder a sua cultura, ele coloca às vezes mais do que deveria. A gente tem situação de irrigação também, que às vezes é irrigado demais e aí escorre a água e leva para o rio. Isso tudo eu ouvi da Ematerno, eu não estou inventando isso, eu às vezes participo de eventos e escuto essas coisas. Então, a gente tem esse problema, é uma preocupação, a gente dorme todo dia pensando que alguém está cuidando pela gente, né? E às vezes não é bem assim, a população precisa estar ativa e cobrando para que a saúde dela esteja garantida. A gente já ouviu aqui na Câmara várias vezes que Três Corações tem um índice altíssimo de câncer na região, né? Isso vindo do hospital lá de Barretos, não é isso? E aí, então, a gente tem a preocupação com o agricultor e com a gente que consome a água, né? E a gente está vendo porque do jeito que os dados também, isso é outra questão, do jeito que os dados foram apresentados, o que dá a aparecer é que não existe uma tabela consolidando essas informações como eu fiz, por parte deles. Ou então, né, que seria, por que teria que dar tudo aquilo dessa maneira? Então, é feito porque é obrigado, mas será que está sendo analisado o que está sendo aparecendo, o resultado disso está sendo analisado?
A Secretaria de Saúde tem técnicos suficientes para ler isso da forma que está sendo encaminhado? É feito um relatório técnico-analítico disso para acompanhar como manda a portaria? Então, são perguntas. A Arsai mesmo, será que ela está cobrando isso de alguma maneira? Ou está todo mundo com poucos recursos e isso está sendo economizado dentro das instituições? Então, são muitas perguntas, né? Essa é a portaria de potabilidade. Aí eu ponho alguns itens dessa que eu já citei. E a conclusão que a gente chega, né? Eu falo ali também o seguinte: a Abrasco, ela é a Associação Brasileira de Saúde Coletiva. Ela, em 2015, ela dizia que essa portaria de 2011, que deveria ser revista de 5 em 5 anos, mas está desde 2011, essa portaria ela estabelece o valor máximo permitido para 64 substâncias químicas, dos quais 27 seriam agrotóxicos, que representam perigo para a saúde humana. Mas, na verdade, eles diziam em 2015, tinham 430 ingredientes ativos, né, que seriam registrados no país. Ou seja, 27 são monitorados, corresponde a apenas 5% de um total, que é tem uso na agricultura. Isso está no texto lá do dossiê da Abrasco. E uma coisa que eu coloquei para conclusão, né? Há um ano a Copasa ela não está fazendo análise para detectar agrotóxico na água que bebemos, justamente no período que estamos tendo uma liberação expressiva de registro. Segundo ponto, a emissão dos relatórios, né, que eu já falei, justificando os resultados que não são cobrados também e não sabemos o que está acontecendo. E que o Ministério Público precisa intervir, os municípios precisam aprovar a legislação mais restritiva, aí também aqui a Câmara, eu acho que tem esse papel, a legislação ambiental, ela tem autorizações federais, mas os municípios podem fazer restrições ao uso dentro dos seus territórios. Não precisa fazer exatamente o que a lei federal manda. Se determinar que aqui não entra agrotóxico de abelha, não entra agrotóxico de abelha no município e a gente parte para fiscalização, parte para controle disso de alguma forma. Então, eu acho que a população tem que estar presente nesse debate, é isso que eu acho, e se não cobrarmos, né, as coisas ficam correndo soltas e a saúde é de todos nós. Muito obrigada. Obrigado, Ângela. Só uma correção ali, o e-mail.com, tá? gmail.com. Agora que a gente acabou essas apresentações do Coletivo Rio Verde Vivo, eu quero sugerir uma dinâmica para a gente sentir se ela vai fluir. Mas antes, eu me recordei de 2 convidados que tinham manifestado, que estariam presentes. A representação aqui do curso do mestrado da Unicor em Recursos Hídricos, Elisa, manifestou quando eu chamei aqui. Tá bom. Se você quiser manifestar daqui a pouco, também vai ser muito bom. E também pela Secretaria de Estado da Agricultura, através do IMA, eles ficaram de enviar um representante. Algum representante? Tá bom. Então, se quiser também se pronunciar, tá, por favor. Alguém mais, gente? Porque quando eu falei para levantar a mão, eu esqueci de alguma entidade que havia confirmado. Ok. Então, peço desculpas a ambos, tá? E vocês vão ter o espaço também para manifestar. O que eu vou sugerir, gente? Assim, pelo que eu percebi, tá? As principais entidades aqui mencionadas e que vão ter todo esse espaço também para manifestar, Copasa, Supran, né? De certa forma também a CPFL, Ministério Público. Agora, eu acredito que a gente poderia buscar nessa dinâmica, assim, um tempo de 1 minuto, 2, se alguma entidade aqui deseja manifestar com questionamentos que venham a somar ao que foi apresentado. Assim, é importante que a gente não fique repetindo coisas que já foram faladas, mas eu acho que é um momento interessante. Eu, como guardião do tempo, assim, vou passar essa oportunidade para diversas pessoas se manifestarem brevemente e depois passar a palavra para essas instituições, ok? Então, alguma instituição ou representante queiram fazer alguma abordagem breve, para depois a gente passar a palavra para esses representantes? Nossa, eu falei do pouco tempo, eu ganhei todo mundo, ninguém vai manifestar. Sim, então, vai manifestar? Tá. Se apresenta antes, tá, por favor? Boa noite à presidência, aos senhores
vereadores, aos convidados e à plateia em geral, às senhoras e os senhores. Meu nome é Carlos, mais conhecido como Carlão da Bocha. Muitos me conhecem porque dizem, eu falo às vezes meio pesado, mas eu gosto de falar o correto. Foi tudo falado aqui sobre o Rio Verde. Aí, obrigado. Foi tudo falado sobre o Rio Verde. Acontece que o esgoto em Três Corações, ele não é 100% tratado. E eu garanto que nas contas de água, ele é totalmente cobrado. Se eu gastar R$60 de água, eu pago 60 de esgoto. Isso eu acho um erro. Ele deveria ser cobrado aonde? Nos bairros onde a água é tratada. Eu acho que existe, não existe? Só que é da Copasa. Existe algum bairro de Três Corações que a água é tratada? Sim. Hã? Hoje nós temos a ET Rio do Peixe, que trata 35% do esgoto de Três Corações. Com licença, a Copasa não cobra a tarifa de EDT, que é o esgoto dinâmico tratável, onde não é tratado, nos bairros que não são tratados. É cobrada uma tarifa adicional de esgoto somente pela coleta de esgoto. Ela cobra o tratado somente nos bairros onde elas são tratadas. Agora, é o seguinte, eu pago 100% de esgoto. E ali vai tudo para o Rio Verde. Como eu moro há 20 anos em Três Corações, eu não sou daqui. Eu adotei a cidade como meu lar. E por isso eu venho falar aqui e reclamar sobre isso. Na ponte da rodoviária existe uma saída de água lá deve ter uns 60 centímetros de diâmetro, um canão, e por esgoto. Foi mostrado no vídeo que ele fez a água preta, que é puro esgoto de residência, para não dizer a palavra correta, pura fossa. O povo antigo conhecia a tal da fossa. Um buracão lá, forrado de madeira, fechado, com uma tampinha de madeira, e a pessoa fazia as suas necessidades ali. Conclui, por favor. Tá ok. Então, é isso que eu queria falar. O 100% da cobrança de esgoto na água. Tá bom? Pessoal, a gente vai colocar aqui o cronômetro de 2 minutos, mas eu também vou ficar de olho, tá? Vamos buscar, por favor, complementar as informações, tá? Oi pessoal, boa noite. Que bom que estão todos reunidos aqui para tratar sobre um assunto tão importante quanto as águas aqui na nossa região, né? Bom, eu vou ser breve, eu só queria elucidar sobre um assunto que também é pertinente aqui na nossa região, que é a questão do trabalho escravo, ou análogo a escravo, na questão do café. Tem muitas indústrias aqui e muitos fazendeiros que efetivam essa questão da escravidão análoga, e eu acho que a gente tem que escolher, isso começa no nosso consumo, né? A gente poderia escolher quais empresas a gente está financiando, qual café a gente está colocando na nossa mesa. Eu vou estar passando esse aqui, né? É um breve flyer, não vou tomar muito do tempo, é só uma elucidação mesmo para quem não sabe que tem esse tipo de prática aqui na região e todo o sul de Minas. Eu vou estar passando esse flyer aqui para vocês darem uma olhada, e eu acho que a consciência ela começa com o nosso consumo, né? Então vamos se ligar porque a gente está consumindo, e é isso. Muito obrigado. Boa noite a todos, eu sou Ilza Ribeiro, moro em Três Corações desde criança. Nasci aqui e sou tricordiana. E sou brasileira. Sou do bairro Santa Teresa. Enfim, eu vou resumir para vocês. As pessoas têm que
preservar a natureza, os animais, a vida. Então, a pilha que vocês usam no rádio, põe numa garrafa PET, descarta no lugar certo. A agulha, a seringa, eu não sei se está sendo incinerada, porque eu já denunciei isso na primeira gestão e na segunda gestão. Já no lençol freático, não pode jogar agulha, é contaminado o lençol nosso, né? A margem do rio da Santa Teresa é lixo, é pessoas que usam copo descartável, tem preguiça de carregar e jogar no lugar certo, joga na margem do rio. Todo final de semana, da 1 até as 3, eu estou catando lixo em carrinho de mão, praticamente sozinho com algumas pessoas. Por quê? Aí é vergonhoso, não fui eu que joguei. O toco do cigarro contamina também. Então vamos fazer a nossa parte, porque o animal depende da gente, a gente depende muito mais da natureza e do animal. A gente tem que ajudar o lençol freático Três Corações. Então, por favor, colégio, os professores, educa, mas a educação vem do berço. Muito obrigada a vocês. Boa noite a todos, meu nome é Elisa, eu sou professora da Unicor, também sou coordenadora adjunta do Programa de Mestrado Profissional Sustentabilidade em Recursos Hídricos. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar a todos, né? É uma iniciativa incrível que a gente vê no meio desse caos que a gente vive hoje em dia em relação às posturas ambientais, na verdade. Só para relatar também que dentro do programa de mestrado e na Unicor também a gente está com os nossos alunos da engenharia ambiental aqui, alguns hoje, aqui do meu lado também uma aluna do mestrado, desenvolvendo programas, projetos de pesquisa, na verdade, que estamos buscando também entender essas demandas da sociedade e, por ser um mestrado profissional, te dar esse retorno também para a sociedade. Então eu me coloco à disposição para quem quiser vir conversar com a gente, tá? Estamos de portas abertas, o que a gente puder contribuir também. Eu queria falar sobre a Copasa, sobre o cloro. Você não sabe, sobre o uso, a água, de um tempo para cá, vocês aumentaram o uso abusivo sobre o cloro. O gosto da água está um gosto insuportável. Eu queria saber sobre o que vocês vão fazer sobre isso. A gente vai chegar nessa... Porque dá para perceber que o gosto do tempo para cá não está dando nem para o cheiro dela, a cor está insuportável para beber. Eu queria saber o que vocês iam fazer sobre isso. Vamos fazer o seguinte... No Rio mesmo, dali dá para ver que nenhum tratamento, né? Vocês estão falando sobre o Rio Verde. Aquele rio nem é Rio Verde mais. Aquilo lá é o Rio Marrom. Eu vou falar a verdade. Eu gostaria da... Só ouvir mais ela, aí eu passo para a palavra de vocês. Pode ser? Pode ser. Tá, e ela também tinha pedido antes, tá bom? Aí na sequência, se você também quiser convidar os técnicos que vieram para compor. Meu nome é Edna Mafra e nós estamos representando a Escola Estadual Américo Dias Pereira com 5 turmas do DIN, que é Diversidade, Inclusão e Mercado de Trabalho. Nós trouxemos esses alunos para que conhecesse, né, o gênero textual que está sendo apresentado hoje, que é a audiência pública, e também o desenvolvimento da cidadania, que é um tema muito importante. Eu fui vereadora nessa casa e participei de muitas leis e eu acompanhei o trabalho da Ângela nessa cidade. Eu vou ter um horário, porque os meninos pedir perdão à mesa e todos os presentes, porque vocês vão ver os alunos saindo um pouco mais cedo por causa do horário de ônibus e nós combinamos até às 21 horas.
Mas eu gostaria muito de pedir a presidência dessa casa, inclusive a você, Ângela, que me mandasse por e-mail depois esse material para eu estar repassando. E a minha pergunta a vocês aqui, autoridades presentes, principalmente as que estão dentro do plenário, é que essas todas as indagações que a Ângela levantou, que sejam respondidas para a nossa cidade, para os cidadãos dessa cidade. E a você, Inês, muito respeitosamente, eu gostaria de deixar a pergunta. Segundo o Plano Diretor de Recursos Hídricos de 2010, até a data de 2015, teria que estar todo o esgoto tratado. Então, no momento oportuno, eu gostaria que você respondesse isso à nossa cidade, à nossa região, o porquê que não está sendo feito. E também aos responsáveis pela análise, por que não foi feito a análise dessa água este ano? Por que está tão atrasado dessa forma? Eu sei que existe uma responsabilidade muito grande da nossa cidade, cada pessoa de poluir o rio, como a Ilza falou. Mas as autoridades também, ao Ministério Público também, respeitosamente, por que não está sendo, às vezes até está, ele vai colocar também, por que não está sendo cobrado isso. Então, a gente quer um posicionamento de vocês. Obrigada. Eu me chamo Débora, eu sou estudante do estadual e eu faço parte do DIN. Eu achei muito legal e tal da palestra, só que uma coisa que me deixa muito preocupada é que a gente, como cidadão, o que a gente está fazendo no nosso dia a dia para acabar com a poluição dos rios? Porque eu vi que coisas em dimensões maiores, mas no nosso dia a dia, no caso do óleo, que a gente muitas vezes joga na pia da cozinha, e isso vai para o rio também e acaba prejudicando. Então, muitas vezes não tem projetos que diminuam o impacto. É uma coisa pequena, mas é o que está fazendo diferença.